Em que momento que é sugerido, né, de fazer um acordo judicial, seja judicial, extrajudicial? Olha, eu diria que sempre, na verdade. Extrajudicial, realmente sempre. Acho que sempre é válido procurar um acordo, porque né, tem até uma frase bem conhecida que é melhor um acordo ruim do que um processo judicial longo, né? Ainda que você ganhe, mas você vai ganhar aqui daqui a 10 anos. Então, muitas vezes, realmente procurar um acordo extrajudicial é possível a qualquer momento, inclusive hoje em dia os tribunais eles têm lá os sejusques, né? Então, que é possível fazer conciliação, mediação dentro do sejus, que é gratuito, então não é precisa nem não necessariamente vai ser feito com o próprio juiz. Então, isso eu acho que é sempre válido, desde que as partes, claro, também as duas estejam dispostas e entendam que as duas vão ter que abrir mão de alguma coisa, né? Porque se eu quero ganhar 100 e eu proponho um acordo de 99, bom, eu não tô abrindo mão de praticamente nada. Então a chance de eu conseguir um acordo é mínima. Então tem que sempre ter em mente isso, né? Agir de boa fé e ter essa ideia de que eu preciso abrir mão de alguma coisa para conseguir este acordo. Mas de forma geral, o acordo ele tende a ser sempre uma resolução mais rápida, com menos custo, tanto direto como indireto. Então, eu diria que é sempre ideal que se busque um acordo, seja previamente ou seja mesmo no próprio curso do processo. E um outro ponto que eu acho que é interessante com relação a essa questão do acordo também é que sempre que a parte, por exemplo, tiver depois que foram produzidas as provas, né, requeridas ali, ou mesmo por algum fato novo, ela tiver algum indício, alguma visualização de que ela tende a ter o final daquele processo tende a ser ruim para ela, vai perder, né, a ação. Este é um momento também, antes da decisão sair, antes da sentença ou do acordo, enfim, este é um momento que também parece ser muito interessante para tentar um acordo. Porque você ainda não tem uma decisão negativa, né, uma decisão contra você, mas ali os indícios parecem que vão levar a esta decisão contrária. Então, esse é um bom momento também, pelo menos, para fazer um acordo que seja melhor financeiramente, economicamente, para a parte que está com essa previsão aí, essa probabilidade de perder aquela ação. Também é interessante, talvez, procurar um acordo, né? Quando a gente tem litígios empresariais, especialmente quando envolvem muitos pedidos, né? Então, o autor entrou com a ação, ele faz uma série de pedidos, aí, de repente, aí vem o réu, contesta e entra com uma reconvenção e também faz uma série de pedidos. E aí são muitas provas, não só documental, né? Muitas vezes a gente tem processos que tem milhares realmente de páginas só de provas, e aí precisa de perícia, aí precisa de testemunha, aí precisa, enfim. E que a parte muitas vezes ela sabe que, olha, o pedido A, B e C eu tenho uma tendência boa a ganhar, mas o D, o E e o F, acho que eu vou fazer aqui o pedido, mas minhas provas não estão tão boas. Então, de repente, se tiver numa situação dessa, né, você tem pedidos das duas partes, contra o pedido da reconvenção e o pedido principal, sentar também tentar fazer um acordo. Primeiro, para não prolongar e ficar fazendo uma perícia ou algumas perícias que vão se estender aí no tempo, porque aí vem a perícia, vem o laudo, vem assistentes técnicos, que é mais um custo, né? E é geralmente um custo elevado nos processos. E já mesmo quando você sabe, especialmente quando você sabe que aqui, puxa, esse pedido aqui eu vou fazer, mas eu sei que eu não tenho tanta razão, ou a prova não tá tão boa para mim. Então, acho que essa é uma outra situação em que procurar um acordo, mesmo nessa fase já de uma ação judicial, é importante, tende a ser mais benéfico para as duas partes do que aguardar ali o julgamento daquela ação.